Introdução à análise técnica. Primeiro, o que é análise técnica? Antes disso, é importante dizer aqui que no mercado Forex existem dois tipos de análise. Temos análise técnica e temos análise fundamental. Então, por enquanto, vamos estar a falar de análise técnica e depois entraremos na análise fundamental. Então, o que é análise técnica? É um método de avaliação que consiste em estudar o comportamento do preço no decorrer de um determinado espaço de tempo, visando identificar padrões de preço recorrentes para lucrar com operações no mercado. Não. Na análise técnica, o que faz parte da análise técnica, a principal coisa são os candlesticks, que nós chamamos de candles e também de vela. Então, o candlestick é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período. Então, candlesticks são essas coisas. Candlesticks são essas velas, essas coisas azul, azul e vermelho, vermelho, azul, por aí. Então, isto aqui nós chamamos de candlesticks. Então, principais características dos candlesticks. São formados, na maioria das vezes, por um corpo e sombras. Possuem 4 preços, que é o preço de abertura, de fechamento, máxima e mínima. Podem ser candlesticks de alta ou de baixa, sendo que os candlesticks de alta e de baixa são diferenciados por cores. Então, é por isso que ali eu mostrei candlestick de azul e um candlestick vermelho. Não, o candlestick geralmente é composto por um corpo e sombra. Os corpos, né? O corpo é a essência da movimentação do preço em uma sessão. Já as sombras representam os pontos extremos do dia. Então, este aqui seria um candlestick. Vou tentar desenhar aqui. Então, podemos ter um candlestick que é mais ou menos formado desta forma. Isto aqui é o corpo, nós chamamos isto do corpo. Este é o corpo do candlestick e geralmente os candlesticks também têm sombras. Então, esses dois tracinhos são chamados de sombras. Então, aqui seria sombra máxima e aqui seria sombra mínima. Não, este aqui, sendo vermelho, podemos considerar, aliás, sendo azul, podemos considerar que é um candlestick de alta. Então, o candlestick de alta, ele tem um preço de abertura em baixo, tem um preço de abertura aqui e tem um preço de fechamento aqui. Então, candlestick de alta abre em baixo e fecha em cima, enquanto que podemos ter um candle vermelho, que podemos chamar de candlestick de baixa. O candlestick de baixa tem um preço de abertura em cima, significa que ele abre em cima e fecha embaixo. Por quê? Porque o candlestick de alta representa uma valorização. Então, é por isso que ele abre num preço baixo e fecha num preço acima. Então, o candlestick de baixa é um candle de desvalorização. É por isso que ele abre em cima e fecha embaixo. Então, esses são os nossos candlesticks. Não. Os preços, eu já disse, temos os 4 preços, que é o preço da abertura, o preço de fechamento, temos a máxima e temos a mínima. Então, candlestick de alta e de baixa, como eu estava a dizer. Temos aqui, no candlestick de alta, o preço da abertura é embaixo e o preço de fechamento é em cima, mas no candle de baixa, o preço da abertura é em cima e o preço de fechamento é embaixo. Depois, temos também os movimentos. Então, o preço de um ativo no decorrer de um determinado período movimenta-se apenas em 3 direções, que é para cima, para baixo e de forma lateral, conforme mostra esta figura. Então, o preço no mercado Forex pode subir, pode consolidar, que é o movimento lateral, e pode descer. Não, movimento de alta. O que é um movimento de alta? É um período de valorização do preço caracterizado por uma pressão compradora mais forte que a vendedora. No gráfico de candlesticks, o movimento de alta são caracterizados por uma sequência de candles que possuem máximas cada vez mais altas em relação aos candles anteriores. Então,
máximas cada vez mais altas em relação aos anteriores. Então, está-se a dizer que no movimento de alta, nós podemos ter candles são isto aqui, candles cada vez mais altos, ou podemos dizer candles a subir. Nós podemos ter candles a subir. Então, um movimento de alta geralmente é caracterizado por no mínimo 3 candles na mesma direção, que é a subir. Então, este aqui seria um movimento de alta. Depois podemos ter um movimento de baixa em que já são candles a descerem, candles a desvalorizar. Então, seria mais ou menos assim. E se tivermos no mínimo 3 candles a descerem, isso significa que este é um movimento de baixa. Então, este é um movimento de baixa, podemos pôr aqui. Este é o movimento de alta. Este aqui é o movimento de baixa. Então, depois podemos ter também um movimento lateral. O movimento lateral é quando os candles não estão a mostrar uma direção clara no gráfico. Então, às vezes podemos ter o quê? Podemos ter um movimento, por exemplo. Podemos ter um movimento de alta, depois termos termos aqui um movimento de baixa, depois termos um movimento de alta, depois termos um movimento de baixa, termos um movimento de alta e um movimento de baixa. Então, geralmente, quando isto acontece, isso chamamos de consolidação ou movimento lateral. Quando o gráfico não está a mostrar uma clareza do movimento. Então, aqui, por exemplo, nós temos movimento de alta, neste caso aqui. Isto aqui é um movimento de alta, isto aqui é um movimento de alta, isto aqui é um movimento de baixa, isto é um movimento de alta. Então, isto aqui é um movimento de alta, aqui é consolidação, aqui é uma consolidação, aqui também pode ser uma consolidação. Então, o preço ou o gráfico só se movimenta nessas 3 direções, que é subir, descer ou andar de forma lateral, como aqui. Aqui, isto aqui é uma consolidação, isto aqui. Então, depois o preço fez um movimento de baixa, depois fez uma consolidação aqui e fez um movimento de alta. Então, são esses 3 movimentos em que nós temos aqui no mercado de Forex. Então, já falamos de movimentos de alta, já falamos do movimento de baixa, já falamos também do movimento lateral. Agora vamos falar de suporte e resistência. Não, suporte e resistência certamente são os princípios essenciais mais usados pelos analistas técnicos. Ao meu ver, eles são fundamentais na nossa tomada de decisão de compra e venda de ativos. Portanto, entender bem esses conceitos e saber como aplicá-los aumentará a chance de obter lucros nos seus investimentos. Não, o que é um suporte? Suporte é um patamar ou uma região no gráfico onde há um interesse de compra maior por parte dos investidores, a qual costuma gerar uma pressão compradora suficiente para interromper a trajetória de baixa do preço. Não, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que suporte é uma zona em que se o preço estiver a cair, se o preço estiver a descer, é uma zona em que quando o preço chega naquela zona, tem dificuldades de continuar com este movimento de queda. Então, o preço não consegue continuar a cair. O preço, geralmente, quando chega numa zona forte de suporte, tende a fazer uma subida. Então, se tu sabes que aqui é uma zona de suporte e se o preço chegar nesta zona, sempre terá a tendência do preço subir. Então, o que é que tu vais fazer? Vais procurar comprar, porque nós dissemos que para conseguir ganhar dinheiro, obter lucros no mercado Forex, você tem que comprar algo que vai valorizar. Então, você tem que comprar moedas que depois vão valorizar. Nesse caso, você tem que comprar se achar que o gráfico vai subir. Então, se você descobre que aqui é um suporte, e está-se a dizer que suporte é uma zona em que há uma pressão compradora maior por parte dos investidores, o que significa quando o preço chega numa zona de suporte,
Então, há uma pressão compradora, o que significa que há muitos investidores no mundo a comprar naquela zona que vai fazer com que o preço comece a subir. Então, neste caso, se você compra nesta zona aqui e o preço depois sobe, você pode ganhar dinheiro, porque é como se você tivesse a comprar aqui a 1.200 e depois o preço subir talvez até 1.600. Então, neste caso, você terá ganho aqui 400 pips. E 400 pips podem ser convertidos em dinheiro. Então, é dinheiro diretamente na tua conta da corretora. Então, você poderia aqui obter lucros por ter encontrado esta zona de suporte. Então, é importante entender o que é um suporte e o que é uma resistência. Por isso que a Alice disse que suporte e resistência são essencialmente os princípios mais usados pelos analistas técnicos. Então, é muito importante entenderem bem o que é um suporte e resistência. Então, o que é um suporte? É uma zona, né, em que sempre que quando o preço estiver a cair, se o preço estiver a descer, chega naquela zona, tem uma chance do preço começar a subir. Então, e resistência o que é? É uma zona em que se o preço está a subir, quando chegar nesta zona, o preço vai começar a cair. Neste caso, quer dizer que nos suportes nós vamos procurar comprar e nas resistências nós vamos procurar vender, fazer um sell. Então, continuando aqui. Não, pontos de suporte. Pontos de suporte, podemos apanhar suporte em fundos que é aquilo que eu estava a mostrar. Quando o preço cai, né? Depois sobe, isto é que chamamos de fundo. Então, isto aqui é um fundo. Da próxima vez em que o preço voltar a cair até esta zona deste fundo, esta zona será considerada uma zona de suporte. Então, vai fazer com que o preço suba quando chegar aqui. Então, é uma zona de fundo. Antigos topos que foram superados, a chamada mudança de polaridade. Antigos topos que foram superados se o preço, por exemplo, está aqui a cair, faz um fundo, depois sobe, depois vai formar um outro fundo, aqui é uma zona de suporte, porque é por causa deste fundo aqui. Então, da próxima vez que o preço voltar a tocar esta mesma zona deste fundo, haverá aqui um nível de suporte que vai fazer com que o preço suba. Mas quando o preço sobe, pode subir e apanhar aqui uma zona de resistência. Então, se o preço conseguir romper a resistência e depois fazer um retrocesso, isto aqui nós chamamos de pullback. Pullback, este retrocesso aqui nós chamamos de pullback, que é quando o preço, né, está no movimento principal de alta, faz um retrocesso pequeno para continuar de novo com o movimento de alta. Então, este movimento aqui nós chamamos de pullback. Então, aqui nós teremos encontrado uma zona de suporte. Por quê? Porque o preço rompeu este topo e depois fez um pullback até a zona onde era o topo. Então, agora já não é mais uma resistência, agora passa a ser um suporte. Por quê? Porque o preço vem formar um novo fundo. Então, depois temos médias móveis. Médias móveis são indicadores, que é algo que falaremos nas próximas aulas. Linhas de tendência, falaremos também na próxima aula. Número Fibonacci, falaremos também. E números redondos também vamos falar. Então, esses são pontos de suporte. Aspectos importantes. Quais são os fatores que aumentam a importância de um suporte? Primeiro, a quantidade de vezes que uma região de suporte foi testada. Um número maior de toques do preço em uma faixa de suporte torna mesmo mais importante. Não, isso quer dizer que se o preço, né, subiu, desceu, né, depois subiu, fez isto. Então, se nós tivermos uma zona em que o preço teve vários toques, por exemplo, aqui, é só verem que o preço que aconteceu tocou uma vez, veio tocar a segunda vez, veio tocar a terceira vez. Não, se nós tivermos pontos em que o preço rejeita, se o preço estava a descer, não conseguiu continuar a descer, subiu, formou um fundo. Então, esta zona desse fundo vai ser um suporte.
Quando o preço sobe, depois desce, consegue romper a zona de suporte. Quando ele sobe, esta zona continua sendo uma zona forte por causa deste fundo. Então, agora nós vamos chamar aqui de resistência. Então, ele cai, mas quando ele consegue romper por cima da resistência, quando ele volta a cair para aquela mesma zona em que tivemos um topo e um fundo, então o preço volta a formar um novo fundo. Então, quer dizer que esta zona é uma zona forte. Sempre que o preço voltar aqui a cair para esta zona, terá uma alta probabilidade de o preço reverter, mudar de direção. Então, zonas de suporte e resistência funcionam dessa forma. São zonas em que, se o preço está a subir, tem dificuldade de continuar a subir e começa a cair. Se estiver a cair, tem dificuldade de continuar a cair e começa a subir. Então, essas zonas são chamadas de zonas de suporte e resistência. Então, podemos procurar essas zonas de suporte e resistência aqui no gráfico para entender como é que nós achamos zonas de suporte e resistência. Então, para achar zonas de suporte e resistência, primeiro você pode ir para o time frame diário que é D1, e você passa para o time frame de linha. Então, em vez de ter gráfico de candles, isso aqui nós dizemos que chama-se candles ou vela, essas coisas azuis e vermelhas. Então, em vez de traçar em gráficos de candles, tu podes traçar em gráficos de linha, onde só fica uma linha assim. Então, aqui com essa linha você consegue ver facilmente pontos em que, se o preço estava a subir, começou a descer, ou estava a descer, começou a subir. Você pode ver isso facilmente. Então, o que é que você faz? Você pega nesta ferramenta de linha horizontal. Então, com esta ferramenta, você pode clicar em qualquer ponto. Depois, podes arrastar a ferramenta. Então, o que é que você faz? Você procura pontos que estiverem próximos do preço. O preço atual é este aqui. Este é o preço atual, essa linha, que mostra 1.18490. Este é o preço atual. Então, você procura, com esta ferramenta, você procura zonas em que o preço teve vários toques, ou melhor, várias rejeições. Por exemplo, se formos vamos colocar esta linha mais ou menos aqui. Então, é só ver quantas vezes o preço tocou esta linha e rejeitou a linha. Vejam, aqui o preço rejeitou a linha, aqui o preço rejeitou a linha, aqui o preço quase que tocou na linha, aqui também o preço rejeitou a linha, aqui rejeitou a linha, aqui rejeitou a linha. Então, temos quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ali nós dissemos que o que torna um suporte forte, uma zona ser uma zona forte de suporte, é o nível de toques que aquela zona tem. Então, se o número de toques daquela zona for maior, aqui é maior, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 toques. Então, isso quer dizer que esta é uma boa zona para colocarmos esta linha preta, que é uma linha de suporte. Então, sendo que já temos um suporte, podemos procurar por uma resistência. Resistência seria colocar uma linha acima do preço. O preço é este, queremos colocar acima do preço uma linha. Então, podemos procurar pontos em que o preço tocou mais. Se, por exemplo, colocarmos esta linha aqui, podemos ver que o preço tocou neste ponto 1, quando o preço estava a subir, depois começou a cair, formou um topo, foi formar um outro topo, né? Aqui também o preço formou mais um toque, e aqui também recentemente voltou a tocar. Então tivemos 1, 2, 3, 4 toques recentes. Então quer dizer que aqui foi uma boa zona de resistência. Então, se voltamos ao gráfico de candles, agora estamos no gráfico de candles. Então, uma vez traçadas as linhas no time frame diário, aí nós podemos baixar o time frame para um time frame menor, que é o time frame de 4 horas. Então, aqui estamos já no time frame de 4 horas. Não, aqui no time frame de 4 horas você conseguirá ver melhor ou posicionar bem as linhas. Então, aqui você pode puxar um pouco a linha mais ou menos para aqui. É só ver o que aconteceu aqui. Quando o preço estava aqui a descer, quando ele subiu, foi apanhar o quê?
uma zona de resistência, porque o preço está a descer, fez um pullback, um retrocesso, apanhou esta zona aqui, que ao mesmo tempo é esta zona. É por isso que o preço teve dificuldade de continuar a subir e fez o que? Começou a descer. Então, aqui nesta zona, nós podemos ter procurado uma oportunidade de venda. Teremos feito um sell e teremos ganho dinheiro, porque o preço caiu. Quando fazemos sell, estamos a dizer que o preço vai cair ou o gráfico vai cair. Então, podemos ter vendido ali por termos descoberto esta zona de resistência. Não. Uma vez que nós já traçamos as nossas duas linhas, o que é que nós fazemos? É uma questão aqui de esperar o preço chegar em um dos pontos. Você já sabe que você tem essas duas linhas. Você tem esta linha e tem esta. Esta de cima funciona como resistência e essa de baixo funciona como suporte. Então, se o preço cair até o suporte, aqui você vai procurar comprar. Por quê? Porque é um suporte. Suporte é um patamar onde os investidores procuram comprar. Então, você também vai querer comprar onde os investidores querem. Então, se você já tem essa zona de suporte, se o preço cair, esse gráfico cair até aqui, você pode começar a comprar aqui, à espera que o preço suba e você vai conseguir ganhar dinheiro. Mas se o preço não cair até aqui e começar a partir daqui começar a subir assim, voltar até a resistência, esta zona da linha preta que é nossa resistência, aí que você pode procurar uma oportunidade de venda para o preço cair. Você vai conseguir obter lucros através disso, porque nas resistências são zonas em que há uma pressão vendedora maior, o que significa que muitos investidores procuram vender naquela zona ou fazerem um sell naquela zona. Então, é assim como se traça suportes e resistências. Podemos procurar mais no outro gráfico. Então, nós temos para traçar suporte e resistência, temos de ir para o time frame diário. Então, vamos para o gráfico de linha e procuramos pontos em que o preço teve rejeições. Então, vamos lá ver aqui, isso colocamos esta linha aqui. Vejam o que aconteceu. Tivemos este toque aqui, este fundo, depois tivemos este fundo também, e aqui também tivemos mais um fundo. Então, aqui pode ser uma boa zona de suporte e resistência. Podemos procurar colocar mais outras linhas se quisermos. Vamos lá ver. Aqui também podemos colocar, é só vermos que o preço teve aqui um toque, uma consolidação. Aqui teve um rompimento falso. Aqui também o preço fez uma rejeição. Aqui também. E por aqui também. Então, podemos colocar esta linha aqui e podemos colocar mais outras se quisermos. Podemos colocar outras linhas se quisermos em pontos em que o preço teve rejeições, esses pontos. Então, esses pontos aqui que o preço teve rejeições, nós podemos colocar linhas nestes pontos. Para quê? Para que esses pontos nos ajudem a saber que se o preço chegar numa dessas linhas, esta linha vai ser resistência, então o preço pode cair. Se chegar nessa linha, pode ser resistência, o preço pode cair. Então, pode ser mais ou menos dessa forma. Então, daí baixamos o time frame para o time frame H4 ou no time frame H1 para podermos executar as nossas ordens. Então, traçamos linhas de suporte e resistência no time frame diário, que é o D1, e baixamos o time frame para time frame de 4 horas para podermos executar os nossos trades, para podermos fazer o nosso buy e o nosso sell. Então, já sabemos que estas linhas são linhas de suporte e resistência. O que acontece? É só ver, o preço agora está nesta linha, que esta linha pode estar a funcionar como um suporte. Então, é normal o preço a partir daqui subir, subir, subir. Neste caso, nós podemos procurar uma oportunidade de compra nesta zona. À espera que o preço suba para podermos ter lucros. Não, se o preço subir daqui,
e vir até esta linha, vamos fazer o quê? Vamos procurar vender, fazer um sell, porque estamos à espera que o preço a partir dessa linha comece a descer. É o que aconteceu. Vejam o que aconteceu aqui. O preço passou abaixo dessa linha. Quando voltou para a linha, caiu. Então, podemos ter feito um sell. Caiu o preço, depois voltou a tentar essa linha, voltou a cair. Quando chegou aqui, fez um rompimento falso. Isto é que nós chamamos de rompimento falso. Quando o preço passa um pouco a linha e depois volta a subir. Então, isso pode ser chamado de rompimento falso. O preço subiu, quando chegou próximo desta linha, voltou a cair. Voltou a tentar chegar próximo da linha, voltou a cair. Então, da próxima que ele voltar a chegar próximo da linha também, há mais probabilidades de o preço voltar a cair. Então, Forex é um jogo de probabilidades. Então, se o preço, nós temos que encontrar fatores que vão nos ajudar a dizer que se o preço chegar aqui, há mais probabilidade do preço cair ou do preço subir. Então, é assim como nós vamos fazer as nossas operações analisando o gráfico. Então, isto é análise técnica. Se o preço subir até esta linha, vamos procurar vender. Por quê? Porque quase que sempre que o preço toca esta linha vindo de baixo, o preço volta a querer cair. Então, da próxima que ele voltar de novo, é normal o preço voltar a cair. Aqui, nós vamos procurar fazer um sell. Então, é mais ou menos isso. Se formos a voltar mais, para poder entender melhor, vamos lá ver. Vejam aqui. É só ver o que aconteceu aqui. Quando o preço caiu, chegou nesta linha, fez o quê? Começou a subir. Podíamos ter procurado fazer um buy aqui. Teríamos feito uma compra aqui. Quando o preço chegou aqui, fez esta consolidação e depois fez este pullback e começou a cair. Então, aqui podíamos ter feito um sell. O preço caiu. Depois, quando o preço voltou a subir de novo até aqui, voltou a fazer o quê? A cair. Então, aqui também podemos ter procurado fazer um sell nesta linha preta. Então, é só verem que o preço aqui respeita essas nossas linhas. O preço respeita essas nossas linhas. Se formos a ver mais, vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Esse pode ser um bom exemplo. Vejam o que aconteceu aqui. Quando o preço subiu, chegou nesta zona, nesta linha, começou a cair, porque apanhou aqui nossa resistência. Mas ele não caiu tanto, e depois fez o quê? Rompeu a resistência. E quando o preço rompe a resistência, agora isto já não é resistência, passa a ser chamado de suporte. Porque suporte são zonas, suporte é uma zona abaixo do preço, que se o preço estiver a vir de cima, vir tocar, é um suporte. Não, quando a zona é em cima e o preço estiver a vir de baixo, vir tocar, é resistência. Mas se o preço passa esta resistência, vejam que agora esta zona passa a estar em baixo. É por isso que agora já não é resistência, é um suporte. Então o preço vai tender a subir. Então, o que acontece é que suporte, podemos pôr assim, suporte é igual a buy. E resistência é igual a sell. Então, você compra no suporte e vende na resistência. É assim como funciona. Você não pode comprar na resistência. Se você compra na resistência, você vai perder dinheiro, porque na resistência você tem que vender, tem que fazer um sell. Então, você não pode fazer um sell no suporte. No suporte, você só pode fazer buy. Se você faz um sell no suporte, você vai perder dinheiro. Então, a lógica do trading é essa aí. É fazer buy no suporte e fazer sell nas resistências. Para tal, você tem que saber identificar suportes e resistências no gráfico, para poder saber onde é que você vai fazer o teu buy e onde é que você vai fazer o teu sell. Então, é mais ou menos dessa forma. Então, suporte são zonas que ficam abaixo do preço. Então, o preço caiu, forma um fundo, é um suporte. Quando ele sobe, forma um topo, é uma resistência. Quando ele volta a cair para o suporte. Quando ele sobe,
sobe para a resistência. Então, quando ele volta a cair, cai de novo para o suporte. Mas há vezes em que ele pode romper o suporte e a resistência. Por exemplo, aqui nós temos suporte, suporte. Aqui também pode estar a fazer mais um suporte, mas agora ele pode romper. E quando ele rompe esta zona de suporte, isto aqui já não é suporte. Então, da próxima que o preço voltar a fazer isto, agora é resistência. Então, o preço vai cair. É resistência porque agora é uma zona em que está acima do preço e não abaixo do preço. Então, passa a se tornar resistência até o preço vir encontrar um novo suporte para voltar a subir. Então, é mais ou menos assim. Suporte e resistência é mais ou menos dessa forma como funcionam. Então, o tempo que ele foi gerado, quanto mais recente, mais importante será o suporte. Por quê? Porque nos recordamos mais facilmente de fatos que ocorreram recentemente. Logo, uma quantidade maior de investidores tende a comprar uma região de suporte formada há pouco tempo ou recentemente. Tendência de alta. Suportes dentro de uma tendência de alta do preço são mais importantes, ou seja, costumam proporcionar uma pressão compradora maior do que nos suportes existentes na tendência de baixa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós tivermos, vamos falar disto aqui, de tendências, no próximo tema, vamos falar de tendência no próximo tema, e concentração de suportes, uma faixa de preço que coincide mais de um ponto de suporte, como um fundo anterior, um número redondo, uma média móvel, um gap, uma linha de tendência de alta, torna-se mais importante, pois normalmente proporciona uma pressão compradora maior. Não, resistência, que já falamos, vou resumir. Resistência é um patamar ou uma região no gráfico onde há um interesse de venda maior por parte dos investidores. Então, quer dizer que resistência, nós dizemos que resistência é uma zona em que se o preço estiver a subir, apanha uma zona de resistência em que o preço faz um topo, quando ele volta de novo para aquela zona, aqui há uma pressão vendedora maior, então podemos procurar fazer o nosso sell. Por quê? Porque isto aqui é uma resistência, então o preço tende a querer cair quando chega na resistência. Então é mais ou menos isso. Pontos de resistência são os mesmos pontos com os de suporte, já falamos. Aqui temos um exemplo, né? Uma imagem que mostra. Então, aqui nos fundos, como eu estava a dizer, é a zona de suporte e nos topos é a zona da resistência. Mas quando a resistência é rompida, ela passa a ser um suporte, como eu estava a dizer. E aqui nós podemos ter uma nova resistência em cima nos topos. Então, é o que está a dizer aqui. A resistência passa a ser suporte porque foi rompida neste ponto aqui. Agora, linha de tendência. Agora vamos falar de linhas de tendência. Linha de tendência de baixa é uma linha diagonal que liga no mínimo dois topos descendentes, traçada a partir do topo mais alto da tendência. Tem o objetivo de monitorar a tendência de baixa do preço de um ativo. Então, no mercado Forex nós temos tendência. Tendência, existem dois tipos de tendência. Existe tendência de alta e existe tendência de baixa. Tendência de alta, como o nome já diz, é quando o preço está a subir, faz um pullback, volta a subir. Não, como é que é caracterizada uma tendência de alta? A tendência de alta é caracterizada por topos e fundos cada vez mais altos. O que é que isso significa? Isso significa que se o preço for a subir, aqui ele formou um fundo. Quando ele sobe, vem formar o quê? Um topo. Quando ele cai, depois começa a subir, aqui é um fundo. Quando ele sobe, passa este topo aqui, formou um novo topo. Então, está-se a dizer que uma tendência de alta é caracterizada por topos e fundos cada vez mais altos. Então, esses topos são cada vez mais altos e os fundos também são cada vez mais altos. Ou então podemos ligar a tendência de alta através de uma linha diagonal que liga os fundos. Assim. Então, assim nós sabemos que isto é uma tendência de alta.
Então, para podermos identificar o início de uma tendência de alta, temos de ter dois topos e dois fundos ascendentes, ou melhor, um topo, aliás, um fundo, depois um topo, um fundo, depois um topo. Então, são dois topos ascendentes e dois fundos ascendentes. Então, uma vez que conseguimos identificar dois topos de fundos ascendentes, nós podemos ligar os fundos, esses fundos, com uma linha diagonal. Então, para que da próxima vez que o preço voltar a cair até esta linha, já sabemos que há maior probabilidade nesta zona do preço subir. Então, vamos procurar fazer o nosso buy aqui nesta zona. Então, o preço sobe, forma um novo topo. Quando ele voltar a cair, vamos procurar fazer um novo buy de novo. Por quê? Porque esta linha está a funcionar como um suporte. Nós dissemos que suportes são as zonas onde nós procuramos comprar. Então, podemos apanhar suportes em tendências de alta e podemos apanhar resistências em tendências de baixa. Então, a linha de tendência de baixa é uma linha diagonal que liga no mínimo dois topos descendentes traçada a partir do topo mais alto da tendência. Então, o que está a dizer é que uma linha de tendência de baixa, que está na tendência de baixa, é quando o preço forma um topo, vai formar um fundo. Quando ele vai formar o segundo topo, então podemos ligar esses topos com uma linha descendente, assim. Então, o preço cai. Já sabemos que da próxima que o preço vir tocar, aqui nós vamos procurar fazer o nosso sell, porque esta linha diagonal funciona como resistência. Então, o preço cai, quando ele volta de novo para aqui, procuramos fazer de novo um sell. O preço volta a cair, até que vai chegar um momento em que o preço vai romper esta linha. Então, vejam, quando o preço rompe esta linha, quer dizer que ele já não está a seguir com o padrão de que de tendência de baixa. Significa que é bem possível que a tendência de baixa esteja no fim. Então, o preço pode aqui fazer um pullback, que é cair um pouco e depois subir mais, começar a formar uma nova tendência de alta em que podemos ligar aqui agora os fundos com uma linha, assim. Então, aqui nós temos a tendência de baixa e aqui podemos ter tendência de alta. Não, continuando. Quais são os sinais gráficos obtidos ao usar uma linha de tendência de baixa? Então, quanto maior for a sua inclinação, mais forte tende a ser a tendência de baixa. Então, esta inclinação. O preço, é só verem que o preço aqui está sempre a respeitar esta linha. Sempre que toca esta linha cai, mas quando ele passa da linha, isso sinaliza a fraqueza da tendência de baixa, o que significa que a tendência de baixa pode já estar no seu fim. Funciona como resistência, isso eu já tinha dito. A linha de tendência de baixa funciona como resistência. Logo, tende a ocorrer uma pressão vendedora quando o preço se aproxima da linha. Depois, quanto maior for o número de topos que tocam a linha tendência de baixa, mais significativa é a tendência de baixa, bem como a resistência proporcionada pela linha. Então, é mais ou menos isso aqui que eu estava a dizer. Quanto mais toques, aqui tivemos que é 1, 2, 3, 4 toques. Então, quanto mais toques, mais significa tende a ser a linha tendência de baixa. O rompimento para cima da linha tendência de baixa, que é este rompimento, quando ele já não segue o padrão, quando ele não toca aqui e cai, ele continua a subir. Então, isso sinaliza a fraqueza da tendência de baixa. Então, isso poderá resultar na reversão da atual tendência após a formação de um pivô de alta. Início da tendência de baixa, eu já disse, sabemos que a capacidade do preço formar topos de fundos cada vez mais baixos é a principal característica de uma tendência de baixa. O início de uma tendência de baixa ocorre após a formação de dois topos e fundos descendentes, que quebram uma sequência anterior de topos de fundos ascendentes. Então, aquilo que eu estava a dizer é o exemplo que eu dei, quando o preço forma dois topos e fundos descendentes. Temos dois topos aqui e temos dois fundos descendentes. Então, da próxima que o preço voltar
para o topo, fazer um terceiro toque, vai cair. Volta de novo para o topo, vai formar, vai cair. Volta de novo, vai cair. Volta de novo, vai cair. Até que finalmente ele vai romper e vai começar a subir. Então, é assim o início da tendência de baixa. Fim da tendência de baixa é o exemplo que eu estava a dar, é quando ele rompe a linha. Então, vamos tentar aqui no gráfico procurar traçar esses pontos de tendência, né? Podemos traçar linhas de tendência, por exemplo, daqui nós podemos traçar esses topos, ligando os topos, podemos traçar essa linha diagonal. É só verem que sempre que o preço tocou aqui, quando o preço caiu, voltou a tocar, então o preço caiu. Quando o preço caiu, voltou de novo para esta linha, o que aconteceu? O preço caiu. Quando o preço voltou de novo para esta linha, o que aconteceu? O preço caiu. Então, da próxima vez que o preço vir tocar de novo esta linha, aqui pode haver uma probabilidade maior de que o preço vai cair. Então, nós vamos procurar uma oportunidade de venda, de fazer um sell, para podermos ganhar dinheiro. Então, podemos continuar a tentar traçar mais linhas de tendências. Vamos lá ver pontos em que podemos traçar linhas de tendência. Então, aqui também podemos traçar linhas, podemos ligar este topo com os outros topos, com estes topos aqui. Então, esta é uma bela linha de tendência. Vejam que quando o preço começou aqui, caiu, formou um topo, caiu, vai formar um fundo. Quando ele vai formar um novo topo descendente, depois vai formar um novo fundo, podemos ligar esta linha ligando os topos. Vejam que da próxima vez que o preço vai tocar a linha, caiu, podemos ter feito aqui um sell, podemos ter feito dinheiro. Quando ele subiu, voltou a tocar a linha, podemos ter feito um sell de novo, poderíamos ter ganhado dinheiro porque o preço caiu. Quando ele volta a tocar a linha de novo, podemos ter feito um sell de novo e teríamos ganho aqui dinheiro porque o preço depois caiu. Quando ele vai tocar de novo, teríamos feito um sell de novo e o preço caiu um pouco e depois subiu. Não, quando ele sobe agora, ele já não cai, ele subiu mais do que esta linha. Então, quando ele sobe mais do que a linha, isso significa que a tendência de baixa terminou, chegou ao fim. Então, o preço faz um pullback e começa aqui uma nova tendência de alta. Então, podemos ter ganho dinheiro neste caso, neste caso, neste caso, neste caso. Por quê? Porque conseguimos traçar esta linha diagonal que funciona como linha de tendência de baixa. Então, podemos continuar à procura dessas linhas, à procura de tendências, linhas de tendência de baixa ou tendência de alta. Então, queremos pontos em que o preço formou topos e fundos cada vez mais altos ou cada vez mais baixos. Podemos ver um outro par, né? Podemos ver este par aqui também. Temos alguns casos em que podemos traçar linhas de tendência. Não, aqui podemos traçar uma linha por aqui, ligando esses topos. É só ver quando o preço deste topo caiu, quando ele voltou a tocar, caiu. Quando ele voltou a tocar de novo, caiu. Até que depois que aconteceu aqui, ele depois rompeu. Então, a tendência de baixa terminou, mas poderíamos ter vendido neste ponto aqui, poderíamos ter vendido neste ponto aqui e teríamos ganho dinheiro. Aqui, agora vamos tentar apanhar linhas de tendência de alta, vamos ver um outro par, porque estamos a apanhar muitas linhas de tendência de baixa. Vamos tentar ver as de alta. Então, aqui acho que dá para colocarmos uma linha de tendência de alta, mais ou menos assim. Então, é só ver
que sempre que o preço tocava esta linha, o preço tocou a linha, subiu. Quando ele voltou a tocar, subiu. Então, quando ele voltou a tocar aqui, podemos ter feito um buy. Teremos ganho dinheiro porque o preço subiu. Quando ele tocou a linha de novo, teremos feito também um buy. O preço subiu. Sempre que o preço volta a tocar a linha, o preço depois sobe. Então, podemos ter feito aqui um buy também. Então, o que está acontecendo aqui é que esta linha está funcionando como um suporte. É por isso que ela proporciona uma pressão compradora maior. É por isso que sempre que o preço chega nesta linha, o preço sobe. Então, significa que isto é uma pressão compradora. Então, o que é que nós vamos fazer é, da próxima vez que o preço chegar de novo naquela linha, nós procuramos comprar. É assim como se opera. É tipo, da próxima que o preço chega aqui, vou comprar. Se o preço tocar de novo esta linha, vou comprar. Então, é mais ou menos assim como funciona. Vamos continuar vendo. Aqui também podemos ter traçado uma linha, mais ou menos assim. Então, é só ver, ligando os fundos. Vejam que o preço tocou aqui. Da próxima que ele vai tocar aqui, subiu. Quando ele vai tocar aqui de novo, subiu. Quando ele vai tocar aqui de novo, subiu. Então, isto tudo podem ter sido oportunidade de buy. Então, mais ou menos assim. Continuando. Não, é mais ou menos assim como podemos apanhar linhas de tendência ou tendências de alta e tendências de baixa. Tendências de alta e tendências de baixa, encontrando topos e fundos cada vez mais altos ou topos e fundos cada vez mais baixos. Aqui nós podemos ligar uma linha, mais ou menos, digamos assim. Então vejam que o preço formou aqui um fundo, vai formar um topo, formou um fundo mais alto em relação ao anterior, depois vai formar um topo mais alto em relação ao topo anterior. Então, isso significa que agora estamos dentro de uma tendência de alta. Então, quando o preço voltasse para esta linha que nós temos, aqui nós podemos ter comprado. Teremos feito o nosso buy aqui. Teremos feito aqui um buy. O preço subiu, voltou a cair, podemos ter feito aqui também um buy. O preço sobe. Quando ele voltou a tocar próximo desses zonas, também podemos ter feito um buy e o preço subiu. Agora o preço está a tentar cair. Se ele chegar aqui, nós vamos procurar fazer um buy e vamos esperar que o preço suba de novo e fazemos dinheiro assim mesmo. Então, é assim como se ganha dinheiro no mercado Forex. Comprando quando o gráfico vai subir e vendendo quando o gráfico vai descer. É mais ou menos dessa forma. Aqui também podemos ter traçado uma linha de tendência de alta, ligando mais ou menos assim esses fundos. Podemos ter feito o quê? Comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui, e assim sucessivamente. Então, aqui seriam nossas linhas de tendência de baixa. Já falamos de linha de tendência de alta, falamos de linha de tendência de baixa. Então, este aqui é o fim da linha de tendência. Então, hoje vamos parar por aqui esta aula e até a próxima aula.